Olá, meu nome é Geverson Christian e você está na aula 4 do curso de Fundamentos da Programação, cujo tema é O que são variáveis? Variáveis são coisas que podem variar. Bem, brincadeiras à parte, essa frase não está tão errada assim. Mas primeiro, eu gostaria de falar que todo o código que a gente mostrar na tela, nós vamos fazer juntos no Portugal Studio. Beleza? Para aprender programação tem que praticar. Então é necessário digitar todo o código que aparecer aqui e eu também vou digitar. Bom, para começar a falar sobre variáveis, primeiro a gente tem que entender o que é a memória do computador. O computador ele tem uma coisa que a gente chama de memória, que é um lugar no computador, que você pode imaginar assim, que é onde a gente vai guardar informação. Então aqui eu vou usar esse exemplo em forma de desenho de um armário. Imagina que esse armário aí é a memória do seu computador, onde você vai guardar informações. Nesse caso, o armário está com um monte de espaços vazios, onde a gente pode guardar coisas. E a gente vai guardar essas coisas nesses espaços que ficam na memória do computador. Aqui nesse exemplo eu vou usar objetos físicos, mas é claro, no computador você não vai guardar um objeto físico dentro dele, você vai guardar uma informação. No caso aqui eu poderia guardar aquele robô, aquele violão, ou aquela bola, ou até mesmo aquela bateria. Para guardar uma coisa nesse armário, que representa a memória do computador, para a gente se organizar, a gente coloca o nome, no caso aí o nome do que eu vou guardar lá dentro, que é um robô, e o tipo de coisa que eu vou guardar lá dentro, que é um brinquedo, nesse caso. E é claro, a coisa que eu vou guardar lá dentro a gente chama de valor. Então tem o nome, que é robô, o tipo, que é brinquedo, e a coisa que eu vou guardar lá dentro, que é o valor do que eu estou guardando lá dentro. Então, se eu fosse guardar o violão, por exemplo, eu poderia dar o nome na etiqueta lá do espaço. Violão, para eu saber que tem um violão lá dentro guardado. E o tipo que é instrumento. E se eu for guardar uma bola, eu poderia colocar o nome bola e guardar com o tipo brinquedo, falando que é um brinquedo que está guardando lá dentro. E se eu fosse guardar uma bateria, eu poderia colocar o nome bateria e falar na etiqueta, escrever na etiqueta que eu estou guardando um instrumento musical lá dentro. Beleza? Todo mundo está entendendo a analogia? Cada variável tem seu valor, o seu nome e o seu tipo. O valor é o que eu estou guardando. O nome é o nome da coisa que eu estou guardando. É um nome genérico. E o tipo é o tipo da coisa que eu estou guardando. E quando você junta isso tudo, você tem uma variável. Então a variável é uma coisa que eu guardo que tem um nome e um tipo. Mas por que tem um nome variável, né? Porque a gente pode variar o que tiver lá dentro. Variáveis são coisas que podem variar. Então, se eu tiver mais de um robô, eu posso trocar o robô que eu vou colocar nesse armário. Então, ao invés do robô vermelho, eu posso colocar outro robô. Ao invés do violão marrom, eu posso colocar outro violão. A mesma coisa com a bola, a mesma coisa com a bateria. Então eu posso trocar a bola de futebol pela bola de basquete, o violão marrom pelo violão rosa, a bateria vermelha pela bateria azul, o robô vermelho pelo robô azul. E assim vai. Eu vario o que está guardado nesse espaço do computador, que é a memória do computador. E você pode organizar como quiser o seu armário, as suas informações. Então eu posso colocar mais de uma bola se eu quiser. Posso guardar a bola de basquete, a bola de futebol, a bola de tênis de mesa, a bola de praia, enfim. Posso guardar todos no meu computador, se eu quiser, na memória do computador. Mas tem um porém. O nome não pode repetir. Porque se eu falar para o computador assim, é o que a gente vai fazer. O computador vai lá e pega aquela bola para mim. Ele vai falar para você, qual bola? Tem um monte de bola. Por isso que é importante colocar nomes diferentes. Se você não colocar nomes diferentes nas suas variáveis, o
computador não vai entender de qual variável você está falando. Então o nome não pode ser repetido. Então coloque nomes diferentes, por exemplo, bola 1, bola 2, bola 3, bola 4. Se você quiser, bola de basquete, bola de futebol, enfim. Mas também é importante colocar nomes mais genéricos, porque você pode inclusive repetir o valor. Você pode ter mais de uma bola de basquete guardada, mas cada uma tem um nome. A bola 1, a bola 2, a bola 3 e a bola 4. Mas não tem problema nenhum você ter mais de uma bola de basquete guardada no seu armário. Da mesma forma, não tem problema nenhum o tipo ser repetido. Eu posso ter vários brinquedos, no caso, guardados no meu armário, sem problema algum. Bem, mas as variáveis no Portugal Studio, como que elas são? Porque aqui eu estou mostrando um exemplo com um armário, né? Mas na programação, como que funciona? A gente não tem bolas, robôs, violões, instrumentos musicais, né? Os tipos de variáveis no Portugal Studio, né? no Portugal, na linguagem Portugal, são esses aí. Na maioria das linguagens de programação, esses são os tipos básicos de variáveis que existem. Aí temos o tipo inteiro, o tipo real, o tipo caractere, o tipo cadeia e o tipo lógico. Lembrando que tipo é a categoria da coisa que você está guardando no seu armário, né? Nós tivemos aqui instrumentos e brinquedos, por exemplo. No caso, nós vamos ter outros tipos. Eu vou explicar um por um. Não se preocupe se você não entendeu só de ler o nome do tipo. Por exemplo, o tipo inteiro e o tipo real. O que é isso? No contexto aqui, esses tipos são tipos de números. Então, nós vamos guardar números nas nossas variáveis, nos nossos espaços de memória do computador. Como assim? Então, vamos dar uns exemplos de valores. O número 23 é o número inteiro. E o número 6.4 é o número real. Então, se você quiser guardar o número 23 na memória do seu computador usando a programação, a gente já vai ver uns exemplos disso acontecendo e para que serve. Você fala que ele tem que ser do tipo inteiro. E se você quiser guardar o número 6.4, você vai falar que ele é do tipo real. Mas, qual que é a diferença? A diferença é que o número inteiro não tem esse pontinho e o número real tem. Esse pontinho é como se fosse a vírgula no português, né? Normalmente a gente escreve 6,4. Mas é comum na programação, em vez de usar vírgula, usar ponto. Então 6,4 a gente escreve como 6.4. Então toda vez que o número tiver vírgula, guarda bem isso. Se quiser escrever no seu caderninho que você reservou aí para as aulas, toda vez que o número tiver vírgula, ou no caso ponto, né? Ele é um número real, aqui no contexto da programação. E se ele não tiver ponto, ele é um número inteiro. Beleza? Outros exemplos. O número inteiro poderia ser o número zero, sem problema nenhum. E o número 56.0, que apesar de para a gente significar apenas 56, para o computador 56.0 é de um tipo diferente do número 56. Então, se eu escrever só 56, é inteiro, porque não tem ponto. Se eu escrever 56.0, que vale a mesma coisa para a gente, o número é real. Beleza? E também pode ser negativo. Menos 23 é inteiro. E menos 23.9 é real. Entenderam a diferença de um número inteiro para um número real? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Outro tipo de variáveis que tem no Portugal são as variáveis caractere e cadeia. São nomes mais estranhos, né? Mas se referem a letras, basicamente, a símbolos. Eu coloco letras para entender melhor, mas são símbolos. Então, por exemplo, a letra A e a palavra olá são letras, certo? Qual que é a diferença, então, de caractere e cadeia? Caractere é quando é uma letra sozinha. Por exemplo, a letra A, só ela, sozinha,
é uma variável do tipo caractere. Então, se você quer guardar apenas uma letrinha no seu armário, você tem que falar que é do tipo caractere. E se você quer guardar mais de uma letrinha junto, formando uma palavra, por exemplo, a palavra olá, você fala que é do tipo cadeia. Você imagina que cadeia é um encadeamento de letras. Daí que vem o nome cadeia. A palavra, né, é um encadeamento de letras. Vamos ver alguns outros exemplos. O espaço em branco também é uma informação. Eu falei isso em alguma aula passada, se eu não me engano. O espaço em branco também é uma informação. Então ele é como se fosse uma letrinha vazia. Então ele é do tipo caractere. Então se você quer guardar o espaço em branco no seu armário, você pode guardar. É claro, eu não falei isso, mas você tem que colocar aspas, né? Tanto na letra quanto na cadeia de caractere. Só que quando é caractere, você coloca aspas simples. É a primeira aspas do botão do teclado quando você aperta. É aquela aspas sozinha, de um lado e de outro. E se você acionar o Shift e apertar esse mesmo botão, você coloca aspas duplas. Só que as aspas duplas você coloca só para as variáveis do tipo cadeia. Beleza? E também o símbolo de pular de linha, ele é como se fosse uma coisa só. Então, apesar de ter dois símbolos aqui, /n, o computador entende que aquele comando de pular de linha é como se fosse uma coisa só, que é uma variável do tipo caractere, então. Então, se você quiser escrever sozinho o /n, quando eu falo escrever, é pular de linha, né? Não vai escrever nada. Você pode colocar em aspas simples, que vai funcionar. E, como eu disse, esqueci de explicar isso aqui. Se você colocar um número entre aspas duplas, por exemplo, o 12 e o 03, ele vai entender que é uma letra, que ele vai entender que é uma cadeia de letras. Ele não vai entender que são números de verdade, né? Então você não vai poder fazer conta demais com esses números. Cuidado com isso. E se você colocar outros símbolos também, ele vai reconhecer como uma cadeia de caracteres, de letra. Beleza? Anota aí no caderno cada um desses exemplos que com o tempo você vai se acostumando com isso e vai entendendo melhor. E por último, nós temos o tipo de variável que é o mais difícil de entender, que é o tipo lógico. O tipo lógico, eu coloquei ali que é uma resposta, porque ele é uma variável que pode guardar apenas duas informações, falso ou verdadeiro. Como assim? Quando você compara dois números, por exemplo, 2 é igual a 3, você fala assim, 2 é igual a 3? É falso ou é mentira? É verdadeiro ou é falso? É falso. E naquele exemplo de atravessar a rua, quando a gente falava assim, naquele algoritmo, se você olhar para um lado e estiver vindo um carro, você não atravessa. E se estiver vindo um carro, é uma informação que pode ser verdadeira ou falsa. Então, se você olha para o lado e está vindo um carro, você guarda a informação de que é verdadeiro que está vindo um carro. Realmente está vindo um carro. Se não tivesse vindo um carro, você guardaria a informação que é falso, que não está vindo um carro. É um pouco abstrato agora, mas vocês vão ver que à medida que a gente for fazer exemplos no futuro, vai ficar um pouco mais fácil de entender essa variável do tipo lógico. Beleza? Então, anote no seu caderno tudo isso aqui para você poder consultar mais fácil depois. E uma observação importante, não sei se você reparou, eu usei dois símbolos de igual aqui embaixo. Por quê? Porque na maioria das linguagens de programação, se não todas, se eu não me engano, quando você quer comparar dois valores, no caso aqui eu estou comparando 1 mais 1 com o valor 2, nós usamos dois símbolos de igual ao invés de um. Na matemática, a gente escreveria 1 mais 1 igual a 2, para falar que 1 mais 1 realmente tem o mesmo valor que o número 2. Mas na programação, para fazer essa mesma coisa, nós usamos dois símbolos de igual. Isso vai fazer sentido daqui a pouco, porque a gente usa dois ao invés de um só. Mas por enquanto, apenas guarde essa informação, que se você quiser comparar dois números,
ou dois valores quaisquer, você tem que usar dois símbolos de igual. Bom, mas vamos fazer um exercício teórico para a gente colocar em prática tudo o que a gente aprendeu. Para fazer esse exercício, ou você vai ter que voltar ao vídeo, ou se você anotou no caderno, é só olhar no caderno. Essa é a vantagem de anotar no caderno. O exercício é o seguinte: você vai escrever cada um desses exemplos aí, desses valores, e vai colocar o tipo de cada um desses valores, o tipo de cada uma dessas variáveis. Então pause o vídeo e escreva aí qual tipo você acha que é de cada variável. E depois volte, que eu vou mostrar o resultado. Pausou o vídeo? Fez o exercício? Então vamos ver a resposta agora. O primeiro número é o número do tipo real. Por quê? Porque ele tem um ponto. Lembra que eu falei que quando tivesse ponto era real? 2.0. Simples assim. O segundo, apesar de ser um número, ele está entre aspas simples. Então, é um símbolo apenas dentro de aspas simples. É um caractere. Quando você tem apenas um símbolo, seja número, seja letra, seja qualquer outra coisa, inclusive o espaço, e estiver dentro de aspas simples, o computador entende, em Portugal, que é um caractere. Ok? O terceiro, 4 igual a 4, dois símbolos iguais para comparar, é do tipo lógico, porque o computador vai entender. Você está comparando 4 com 4, ele vai ler assim: 4 é igual a 4? Isso é verdade ou é mentira? É falso ou é verdadeiro? Verdadeiro ou falso? É do tipo lógico. O terceiro exemplo, aspas duplas 25/12, é uma data. É do tipo cadeia, é uma cadeia de letras, uma cadeia de caracteres. Porque está entre aspas duplas. Tudo que tiver lá dentro é como se fosse um texto. E por último, menos 89. Menos 89 é o número inteiro. Porque não tem ponto e é um número. Não está com aspas nem nada. Não tem problema nenhum ser negativo. Beleza? Acertou? Coloque aí nos comentários se você acertou. Bom, mas não são apenas os tipos que têm algumas características especiais. Os nomes das variáveis, eles seguem algumas regras. Você tem que seguir uma regra para colocar um nome para a variável. E essas regras funcionam para a maioria das linguagens de programação, tá? Não só para o Portugal. Então é muito importante aprender essas regras. Primeira regra, anota no caderno. Ela precisa, o nome da variável, né, precisa começar com letra. Então, você não pode começar o nome de uma variável com um número ou um símbolo. Tracinho, ou número 1, ou número 9. Não pode parêntese, não pode. Tem que começar com letra, o nome da variável. Beleza? Segunda regra. Você só pode usar letras e números. Você não pode dar espaço, não pode. Não pode usar um símbolo, por exemplo, um tracinho de menos. Você não pode usar cifrão, não pode usar. O nome da variável é só letra e número, sendo que começa com letra. Beleza? Terceira regra. Não pode ter acento. No português a gente está acostumado a colocar acentos nas palavras. Como as linguagens de programação foram feitas a maioria por americanos, né? Elas são em inglês, e no inglês não tem acento. Então, como esse curso é um curso de aprender a programar, e apesar da linguagem de programação ser em português, ela seguiu essa regra, para você se acostumar a não colocar acento nas palavras. Então não pode ter acentos nos nomes das variáveis. Se eu não me engano, a única linguagem de programação que eu já mexi que não tem essa regra é JavaScript. Mas a maioria tem. Não pode ter espaço, é só ressaltando, porque o espaço eu já falei aqui quando eu falei que só pode ter letras e números, né? Mas não pode ter espaço, tá? O nome é um nome junto, é tudo junto, o nome da variável. Eu já falei, mas não pode ter símbolos, só tem uma exceção, que eu deixei para falar agora, que é o underline.
Underline é aquele tracinho maior, comprido, que fica em cima do símbolo de menos no teclado. Ele pode. E a última regra, não pode ser uma palavra reservada. Aí, o que é uma palavra reservada, né? São as palavras que aparecem no programa no programa do Portugal. Eu não sei todas de cabeça, então assim, se você tentar e ficar vermelho embaixo, não esse vermelho aqui, esse vermelho é outra coisa. Vou mostrar agora no Portugal Studio. Lembrei que toda vez que eu mostrar um código, eu vou fazer no Portugal. Se você criar uma variável que tem o nome funcal, ela não vai aceitar. Por quê? Funcal ou função é uma palavra reservada, ela já existe no Portugal. E ela não tem acento justamente pela mesma regra da variável. Apesar da funcal não ser uma variável, ela também não tem acento, nem tio, nem nada. Nem cedilha, nem nada. Vou abrir aqui o Portugal Studio. Então, se você não instalou o Portugal Studio, pelo amor de Deus, né? Está na hora de instalar ou usar a versão online, que eu também vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos abrir aqui o Portugal Studio. Pode fechar esse aqui. Você pode abrir os arquivos que você criou na última aula, mas eu vou criar um novo arquivo aqui. Bom, aqui tem a palavra funcal, tá vendo? A palavra funcal, que significa função, ela é uma palavra reservada. A palavra início também é uma palavra reservada. A palavra programa também é uma palavra reservada. A palavra escreva também é uma palavra reservada. Então, quando a gente for criar uma função, uma variável, se a gente colocar esse nome aqui para ser o nome da variável, ou esse, ou até mesmo esse, vai dar errado, não vai aceitar. São palavras reservadas. Beleza? Tem muitas outras, mas a gente vai conhecendo com o tempo. Muito bem. Vamos fazer um exercício teórico para você malhar o cérebro, hein? Então pegue o caderno e já anote aí. Classifique os seguintes nomes de variáveis como corretos ou não corretos. Então você vai falar se o nome da variável está correto ou não. Esses são os nomes que vocês vão ter que avaliar, que classificar. Pause o vídeo, tente responder e já volte que eu vou mostrar a resposta. Pausou o vídeo? Respondeu? Então vamos lá. As respostas são essas. N1 está correto, número está errado, novidade está errado, var início está certo, data aniversário está errado e programa está errado. Por quê? Vamos analisar um por um. Por que N1 está correto? Porque ele começa com letra e tem número, não tem problema nenhum. Agora, por que número está errado? Número está errado porque tem acento. Não pode ter acento. Não tem problema nenhum usar a letra maiúscula, tá? Eu não falei isso, mas se eu não falei, quer dizer que pode. Por que novidade, né? Novidade. Por que novidade está errado? Porque precisa começar com letra, mas está começando com número, então está errado. Por que data aniversário está certo e var início... data aniversário está errado e var início está correto? Porque var início tem um underline, esse símbolo aqui é o underline. Então não tem problema usar. Agora, data aniversário tem um espaço aqui, data, espaço, aniversário. E não pode ter espaços. E por que o programa está errado? O programa não tem número, não tem espaço, não tem acento, tem só letra, beleza. Não começa com número, né? Começa com letra. Por que está errado? Porque é uma palavra reservada. Programa é uma palavra reservada. Não pode ser programa. Beleza? Agora, na prática, como que a gente faz uma variável no Portugal Studio? Por exemplo, essa variável aqui, que tem o nome MSG, tem o tipo cadeia, então ela vai guardar uma cadeia de letras, uma cadeia de caracteres, ou seja, ela vai guardar essa mensagem que a gente usa para se livrar da maldição da bruxa, que é a mensagem Olá Mundo. Como que faz isso no Portugal Studio? Vou mostrar para vocês agora. É assim que se faz. Eu vou fazer no Portugal Studio e vocês vão fazer na sua casa, hein? Então,
abre o Portugal Studio ou escreve no papel, ou até mesmo usa a versão online, que está aqui. Ó, é só entrar no site, clicar em novo arquivo. Você pode fazer na versão online também. Nós vamos fazer então o que está aqui. Ó. Como que a gente faz? Primeiro, deixa eu digitar, vou fazer na versão online agora. Dentro da função, aqui ó, não é alinhada, aperta Tab para ficar para dentro da função. Expliquei isso na última aula. Você vai colocar primeiro o tipo da variável, que é cadeia. Ficou azulzinho, é o tipo da variável, beleza? Não se preocupe com o vermelho ainda. O que está dando embaixo aqui é porque eu não acabei de digitar, né? Depois você vai colocar o nome da variável, pode ser qualquer nome, você que escolhe. Eu sugiro até que sejam nomes que tenham sentido, tá? Para você mesmo não se perder depois. MSG é a abreviação de mensagem. Acho que todo mundo consegue bater o olho assim, MSG, e ver que é a abreviação de mensagem. Então, eu vou guardar uma mensagem. E como que a gente faz para guardar a informação lá dentro? Eu já coloquei aqui o tipo e o nome. Como que eu guardo a informação lá dentro agora do armário, dentro da variável? A gente usa um sinal de igual. Lembra que eu falei que para comparar dois valores eram dois sinais de igual? Por quê? Porque na maioria, se não todas as linguagens de programação, quando você usa um sinal de igual apenas, significa que é um sinal de atribuição. Como assim? Você está atribuindo, você está dando um valor, que é esse valor que a gente vai digitar, para a variável mensagem. Então você pode ler assim, ó, mensagem recebe, não é igual, recebe olá mundo, que vai ser o nosso valor. Então acabei de criar a variável com o tipo cadeia com o nome valor. Agora eu vou atribuir um valor a essa variável. O valor eu atribuo com o símbolo de igual, e aí, como é do tipo cadeia, o valor tem que ser uma cadeia de caracteres, uma cadeia de letras. E vai ser aqui no caso, olá, vírgula, mundo, exclamação. Pronto. Criei uma variável e guardei um valor dentro dela. Agora você pode salvar, né? Vamos salvar aqui esse arquivo. Eu vou salvar na mesma pastinha que eu criei na última aula para os exercícios. Onde que está? Aqui. Isso, aqui. Então vamos colocar o nome de criando underline variável. Pronto. Exercício número 5, né? 5 underline exercício underline criando variável. Muito bem. Salvei. Eu consigo abrir esse exercício, inclusive no meu Portugal Studio físico. Físico, né? Computador físico. Se eu vim aqui em abrir arquivo, eu consigo abrir. É só achar a pastinha onde ele está. Ó. Por que eu consigo abrir aqui, sendo que eu fiz no online? Porque o programa é do tipo cadeia. Se ele é do tipo cadeia, ele... Perdão, o programa é do tipo cadeia. O programa é do tipo Portugal. Se ele é do tipo Portugal, ele consegue ser lido pelo programa Portugal Studio. Ele vem um pouquinho diferente do tradicional aqui do Portugal Studio, né? Mas não tem problema não, funciona do mesmo jeito. Ó. Se eu der play não acontece nada porque eu não mandei fazer nada, eu só guardei uma mensagem dentro de uma variável. Muito bem, vamos continuar. Isso aqui é o que eu expliquei para vocês, né? Dois iguais. Muito bem. Outra maneira de você de você criar uma variável e guardar uma informação dentro dela. Você pode primeiro reservar o espaço em branco, eu já vou mostrar como é que faz isso. E depois que você reservou, você guardar a informação.
Mas cuidado, quando a gente fizer isso, se a gente só reservar um espaço na memória do computador e não guardar nada lá dentro, pode ser que lá já tenha alguma coisa guardada, que a gente chama de lixo de memória. Algumas linguagens de programação, elas têm um cuidado de te avisar, ó, você está tentando usar uma variável sem guardar nada lá dentro, vai dar ruim. Outras não, elas só te mostram que já estava lá dentro, que é alguma coisa que sobrou, que o computador estava usando aquele espaço e não jogou fora. Então, sempre que você fizer uma variável, é importante que você guarde alguma informação lá dentro. Nós já vamos mostrar isso com um exemplo daqui a pouco. Então, veja que no exemplo que a gente fez agora, a gente criou uma variável e já guardou informação lá dentro, certo? Eu poderia fazer diferente, ó. Eu poderia primeiro criar a variável e depois, em outra linha, inclusive pode acontecer várias coisas aqui, mas em outra linha eu guardo a informação. Ó. Aí para guardar a informação, você tem que escrever o nome da variável de novo. Por quê? Porque você está falando para o computador assim, computador, pega a variável mensagem, MSG, e guarda nela, com o símbolo de igual, que você fala isso, guarda nela esse texto aqui. Ó. Olá, mundo. Pronto. Isso é outra maneira de fazer. Então, deixa eu salvar com esse exercício aqui. Esse vai ser o 6. Criando variável 2. O segundo tipo de criar variáveis. E aí eu vou abrir aqui os dois exercícios. Ó. Perdão. Cliquei errado. Vamos abrir aqui os dois para a gente comparar. O 5 e o 6. Olha, no 5 a gente cria a variável e atribui na mesma linha o valor dela. E no 6 a gente cria a variável e depois em outra linha, usando o nome da variável, a gente atribui o valor a ela. Beleza? Faz esses dois exemplos aí, é muito importante para você ir entendendo. Ok. E como que a gente faz para exibir o conteúdo da variável que a gente guardou? Então, deixa eu criar um novo arquivo aqui. Ele é um pouquinho diferente, percebe? Porque esse aqui foi feito num site, ele fica com as letrinhas um pouquinho mais gordinha, mais juntinha. E aqui fica separado, eu não sei porquê. Mas enfim. Vamos aproveitar então o que a gente fez no último exercício. A gente criou a variável, deu um valor para ela. E agora a gente vai exibir o conteúdo dela. Para exibir o conteúdo dela, a gente vai usar o que a gente aprendeu na última aula, que é o escreva. Você vai dar o comando do computador escrever na tela. O que ele vai escrever na tela agora? O conteúdo da variável MSG. Então você fala para o computador assim, ó, computador, pega a variável MSG e escreve na tela o conteúdo dela. Para fazer isso é só fazer assim, ó, escreva MSG. Aí está dando uma ordem para o computador. Escreva o conteúdo da variável MSG. Se você fizer isso e der play, ele vai escrever Olá Mundo, que é o conteúdo da variável. Beleza? Aí lembra que eu falei do lixo de memória? Se você tentar escrever na tela uma variável que não tem nenhum valor, é como se o espaço do armário estivesse vazio, o Portugal Studio já é nosso amigo. Ele já avisa que não tem nada guardado lá, então não tem como exibir. Ó. A mensagem de erro ficou um pouco pequena, eu vou ler para vocês. Ó. A variável MSG não foi inicializada. Inicializar é dar um valor para ela. Você deve inicializar a variável antes de poder utilizá-la no programa.
Você pode inicializar a variável atribuindo um valor do tipo cadeia. Exemplo, e dá até um exemplo, olha como é que é amigável. Cadeia MSG é igual, abre aspas, professor, fecha aspas. Bom, aí aqui tem mais coisa que eu vou explicar depois. Enfim, essa linguagem ela não permite você fazer isso. Tem linguagem que permite. Aí o que acontece? Ele vai exibir na tela, se a linguagem permitir, alguma coisa que tiver guardado lá dentro daquele armário que você não colocou. O computador tinha alguma coisa lá dentro. E você não colocou nada lá, então ele vai exibir qualquer coisa, é o lixo de memória. No caso do Portugal Studio, ele já te avisa e não deixa. Então você tem que colocar algum valor dentro da variável. Não esqueça disso. Olá, mundo. Muito bem, agora vamos salvar. Como eu abri um novo arquivo, não tem problema nenhum eu clicar em salvar. Não vai salvar por cima de nada. Ele vai mandar, inclusive, eu criar um arquivo. Então vai ser o exercício 7. Eu vou chamar de exibindo conteúdo variável. Muito bem. Faça você também, hein? Agora vamos fazer um exercício teórico. Então, um exercício que você tem que fazer num caderno. Eu quero que você escreva aí no caderno qual que é a diferença entre escreva, abre parênteses, MSG, fecha parênteses, e escreva, abre parênteses, abre aspas, MSG, fecha parênteses. Qual que é a diferença? Você sabe? Pause o vídeo e tente responder, que eu já vou mostrar a resposta. Fez o exercício? Vamos ver a resposta. O primeiro comando escreve o conteúdo da variável MSG. Então, você está falando o computador escrever na tela o conteúdo da variável MSG, que era Olá Mundo, uma variável do tipo cadeia de nome MSG. O segundo comando, ele escreve na tela a cadeia de caracteres, a mensagem, abre aspas, MSG. Ou seja, ele vai literalmente escrever MSG. Lembra que eu expliquei naquela aula que a gente pode escrever qualquer coisa na tela colocando entre aspas? Eu posso inclusive escrever MSG, é um texto. Não tem problema nenhum. Se eu quero exibir o conteúdo da mensagem da variável MSG, eu coloco sem aspas. O que eu estou falando é uma variável. Pega o conteúdo dela. Agora, se eu coloco aspas, eu não estou falando mais que é uma variável. Eu estou falando que é um texto. É uma cadeia de caracteres. Então, ele vai escrever literalmente MSG. Cuidado com isso, hein? Parece bobinho, mas tem situações que dá para confundir. Acredite em mim. Muito bem. Agora, cuidado. O que está de errado aqui nessa tela? Pausa o vídeo e tenta descobrir o que tem de errado aí. Descobriu? Eu mandei esse comando, escreva MSG. Mas veja que a minha variável se chama mensagem agora. Então eu estou mandando, o computador é burro, ele não vai entender. Ele vai ficar em dúvida. Como assim? Você está mandando eu escrever o conteúdo da variável MSG, mas eu não tenho essa variável. Eu só tenho a variável mensagem. O nome dela agora é mensagem, não é MSG. Então vai dar errado. Vamos ver isso no Portugal Studio. Vou criar aqui, clicando no mais aqui, um novo arquivo. Eu vou criar uma variável do tipo cadeia. Então faça você também, vai me acompanhando, hein? Uma variável do tipo cadeia cujo nome é mensagem. E vou colocar dentro dessa variável o conteúdo, o valor Olá Mundo. Vou fazer na mesma linha, tá? Exclamação no final. Beleza. Agora, ao invés de mandar o computador escrever a mensagem, que daria certo, né? Se eu apertasse play, daria certo. Eu vou mandar ele escrever o conteúdo da variável MSG.
Só que tem um problema, né? Essa variável não existe aqui. Olha o que ele escreve aqui embaixo. Está pequenininho, vou ler para vocês. A variável MSG não foi declarada nesse escopo. A palavra escopo significa essa região da função início é um escopo. É onde a gente está fazendo as coisas. A variável MSG ela não foi declarada, ela não foi criada aí dentro. Ela não existe aqui. Então, como que eu quero usar ela? Então, não adianta, eu tenho que usar a mensagem. Beleza? Não precisa salvar esse programa, né? Que é só um programa para mostrar uma coisa que está errada. Você não vai salvar um programa que tem uma mensagem de erro, né? Muito bem. Entenderam o que tem de errado? Vamos continuar. Bom, a palavra variável não é à toa. A gente pode variar o conteúdo da variável. Então, se eu tenho uma variável do tipo cadeia com o nome mensagem e dentro dela está escrito olá, está guardado o valor olá, eu posso trocar esse texto para qualquer outro texto. No exemplo, eu vou trocar o olá por mundo. Vamos ver isso no Portugal Studio. Como vai fazer? Então, primeiro eu vou criar a variável. Vou criar nesse mesmo arquivo, que aí eu já salvo depois. A variável vai ser msg, criei. Depois, eu vou dar um valor para essa variável. msg recebe olá, que é uma cadeia de caracteres, então entre aspas duplas. E depois eu vou escrever na tela o conteúdo dessa variável. Só isso por enquanto, que a gente já sabe fazer. Escreveu olá aqui embaixo. Dá para ler? Deixa eu aumentar aqui. Olá. Beleza. Agora eu posso acessar essa mesma variável através do nome dela e colocar dentro dela outro valor. Outro texto, porque tem que ser um texto, uma cadeia de caracteres. Quando eu faço isso, eu troco, eu vareio o conteúdo, o valor da variável. E aí, para você ver que realmente trocou, eu vou mandar escrever na tela esse valor trocado. Então, por enquanto, eu vou tirar esse aqui para você não se confundir. E veja que vai aparecer mundo. Agora, por que eu troquei? Por que eu tirei isso aqui para você não se confundir? Porque lembra que eu falei lá na aula de algoritmos que quando a gente vai fazer um algoritmo a gente lê de cima para baixo? Então, o computador também faz isso. Ele vai executar de cima para baixo, um passo de cada vez. Eu vou mostrar isso numa aula específica, mas aqui tem, debaixo do botão de play, tem duas pegadas assim. Deixa eu ver se na versão online também tem. Eu não tenho certeza, acho que na versão online não tem, infelizmente. Essas duas pegadas. Na versão do computador tem esses dois sapatinhos aqui. Se eu clicar nele, ele vai executar passo a passo o nosso programa, uma linha de cada vez. Então, primeiro, o que ele fez? Ele criou a variável mensagem. Aqui no canto, ó, deixa eu ver se tem como aumentar isso aqui também. Ele criou a variável mensagem, tá vendo? Do tipo cadeia. Esses outros negócios aqui não se preocupa não. Depois, ele vai atribuir a essa variável o valor olá. Então não mostrou nada na tela, porque ele só guardou lá dentro o valor olá. E depois ele vai escrever na tela esse valor olá. Escreveu, pum, e passou para a linha de baixo. Agora ele vai guardar dentro da mensagem o valor mundo e vai escrever essa variável de novo. Só que agora, quando ele mandar escrever essa variável de novo, ele vai mandar escrever ela com o valor que ela tiver, que agora não é mais olá, é mundo. Pronto, escreveu. E aí aconteceu uma coisa interessante, não sei se vocês repararam. Olá, mundo está junto, não está separado por espaço. Então, se você não digitou, digite aí, o importante é que a gente vai usar isso agora, tá? Mas antes de explicar por que ficou junto, vamos fazer isso de outra maneira.
Então, primeiro a gente fez com a mesma mensagem, né? Olá e mundo, usando a mesma variável. Se a gente quisesse que cada variável guardasse um pedacinho da mensagem, a gente poderia usar duas variáveis. Então, por enquanto, eu vou salvar esse arquivo aqui como variando a variável. Gostei desse nome. Exercício 8. Variando a variável. Depois, numa aula futura, eu vou mostrar que eu vou salvar todos esses exercícios num repositório online e vou deixar disponível para vocês, se vocês precisarem copiar depois. Mas deixa isso para a próxima aula. Eu vou mostrar como que vocês fazem para fazer isso, beleza? Salvei. Vou criar um novo arquivo aqui, no maisinho aqui. Vou aproveitar esse aqui, né? E vou fazer esse outro jeito aqui, que não usa a mesma variável, ele vai usar duas variáveis diferentes. Para isso, eu tenho que criar duas variáveis diferentes. Uma vai se chamar MSG1, a outra vai se chamar MSG2. Aí depois eu vou dar um valor para cada uma dessas variáveis. Então, a variável MSG1 vai receber o valor olá. E a variável MSG2 vai receber o valor mundo. Pronto. E depois eu vou mandar escrever na tela, aí aqui, ó. Tem uma outra forma de fazer também que eu já vou mostrar. Para escrever na tela, eu tenho que separar as variáveis por vírgula. Então eu coloco MSG1, vírgula, e MSG2. Aí ele escreve na tela o conteúdo dessa variável e depois escreve na tela o conteúdo dessa variável. Se eu der play, ó, olá e mundo, tudo junto mesmo, feito desse jeito. Eu poderia também fazer de outra maneira, vou salvar esse aqui primeiro como usando duas variáveis, vai ser o nome do meu exercício. E depois eu vou mostrar agora como fazer isso de outra maneira, que eu não mostrei aqui. Mas eu também poderia fazer dois comandos de escreva. MSG1 e escreva MSG2. Aí pronto, ele vai fazer a mesma coisa. Não vai mudar nada, tá vendo? Mas ele continua escrevendo um do lado do outro, porque eu não mandei pular a linha nem nada, né? Eu acho que eu salvei por cima, acredita? Ó a burrice aí, ó. Eu vou salvar de novo. Agora eu vou criar de novo o outro jeito. E não salve por cima. Salvar como exercício 10, usando duas variáveis do 2, do segundo jeito. E é claro, eu criei duas variáveis na mesma linha, mas eu poderia ter criado duas variáveis em linhas separadas. Então, ter criado uma variável na primeira linha. Depois, repare que eu não preciso escrever cadeia duas vezes, tá? Ó, só escrevo uma vez. E aí eu coloco uma variável, vírgula, e coloco outra, do mesmo tipo. Mas eu posso fazer em duas linhas diferentes. Ó, cadeia MSG1, aliás, MSG1, e depois cadeia MSG2. Funciona do mesmo jeito. Ó. Muito bem. Deixa eu abrir aqui o exercício 10, que é o que a gente vai usar para fazer a próxima coisa. Aliás, o exercício 9. Tá aqui. Ficou tudo juntinho. Beleza. Então, vocês viram que apareceu um problema. Quando a gente executou o programa, a mensagem não ficou exatamente como a gente queria. Ela ficou toda junta. Olá, mundo, tudo junto. Como que a gente resolve isso? Aí é que a lógica aparece. A gente tem que usar a lógica para resolver esse tipo de problema. Mas tente você mesmo resolver primeiro, antes de eu mostrar a solução.
Tente pensar como você resolveria isso. Se você não conseguir, não tem problema. Lembrando que ela tem que ficar desse jeito. Conseguiu resolver? Vamos ver a resposta. Uma maneira de resolver é a gente melhorar o conteúdo da variável. Lembra que o espaço também é uma informação? Ele também é um texto? Se eu colocar o espaço dentro das aspas, o computador vai entender que eu quero que tenha espaço, porque é um texto também. O espaço é como se fosse uma letrinha. Então, se eu fizer assim, ó, olá, espaço, ele vai dar espaço. Porque esse espaço aqui é como se fosse uma letrinha para o computador. Entendeu? E é claro, como eu falei lá quando eu te expliquei do Olá Mundo, o mundo é um vocativo, né? Se você não sabe o que é isso, pode pesquisar no Google aí. O que é vocativo? Mas você tem que colocar uma vírgula aqui para ficar o texto correto. Olá, vírgula, espaço, mundo. E aí pronto, matou a charada. Vamos salvar isso aqui como o exercício 12, variando variáveis, usando duas variáveis, 4. Muito bem. Entenderam? O espaço em branco também é informação. E é claro, você tem uma outra maneira de fazer isso que é um pouco mais complicada, mas que muitas vezes é o único jeito de fazer. Que é o jeito mais correto, digamos assim, mais indicado. Que é misturando as coisas. Misturando texto, misturando informação, caracteres e letras com variáveis. Vamos fazer desse jeito. Em vez de colocar isso aqui na variável, eu quero que a variável só tenha o texto olá. Não quero que ela tenha vírgula, não quero que ela tenha espaço. E tem situações que aparecem na vida real da programação em que isso tem que acontecer. Que a mensagem, que a variável só pode ter o valor dela, mas nada mais. Não pode ter vírgula, não pode ter mais nada. Só o olá nesse caso. Mas eu ainda quero que, quando eu der play, quando eu executar o programa, fique desse jeito. Como que eu faço? Vamos por partes. Se eu mandar escrever apenas MSG1, ele vai escrever olá. Se eu der uma vírgula e mandar escrever, além do MSG1, qualquer coisa, por exemplo, exclamação, repare, eu pus a variável, vírgula e um texto. Pode até pôr aspas simples aqui, ó, que é uma letra só. Mas eu vou pôr aspas duplas que pode ter mais coisas, tá? Ele vai escrever a variável e o texto. Olá, exclamação. Bom, mas eu queria que ficasse olá, vírgula, né? Então vamos pôr uma vírgula aqui, ó. Olá, vírgula. Olá, vírgula. Show de bola. Depois eu quero que coloque um espaço, né? Então, olá, vírgula, espaço. Tudo é uma coisa só. Vírgula, espaço. Aqui não dá para ver porque não tem nada depois. Mas assim que eu mandar colocar a próxima variável, vocês vão perceber que vai fazer toda a diferença. Então, eu coloco uma vírgula fora da aspas para colocar outra coisa, que agora vai ser uma variável. A segunda variável, que é mundo. Eu não quero que a palavra mundo também tenha exclamação, só o mundo. Então, olha como é que ficou. Olá, vírgula, espaço, mundo. Se eu tirar esse espaço daqui, ele não coloca. O computador é burro. Então, vai fazendo comigo, vai me acompanhando que vocês vão entendendo. E depois do mundo, eu quero que tenha exclamação. Então, eu coloco vírgula para colocar outra coisa. Agora eu vou colocar o texto, a letrinha não, né? O símbolo, exclamação. Pronto. Aí ficou do jeito que eu queria. Essa é uma outra maneira de fazer. Que é misturando as coisas. É possível misturar variáveis com outras coisas, textos nesse caso, usando o comando escreva. Beleza? Agora vamos ver um outro exemplo de misturando as coisas. Por exemplo, se eu quiser fazer o programa escrever na tela, muito prazer, vírgula, espaço, Jefferson. No caso, Jefferson é meu nome, você pode usar o seu nome se você quiser. E depois exclamação. Como que eu faço isso? Bom,
Primeiro, eu preciso criar uma variável que vai guardar o meu nome no caso, né? O seu nome. O meu nome é uma cadeia de letras, uma cadeia de caracteres. E eu vou dar qual vai ser o nome da variável. Vai ser nome. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser primeiro, underline, nome. Beleza? Vou até deixar assim. Só que com o nome grande, né? Então vamos pôr só nome mesmo. Beleza? Criei a variável. Vou atribuir um valor a essa variável. O valor vai ser o meu nome, entre aspas, porque é um texto. Show de bola. Agora eu quero que o computador escreva na tela a mensagem muito prazer e o meu nome. Então eu começo com a mensagem muito prazer. Se eu colocar isso, ele vai escrever apenas muito prazer. Só que depois de muito prazer, eu quero que tenha vírgula. Então, eu coloco uma vírgula aqui. E quero que tenha um espaço. E coloco o espaço. Até agora não vai dar para perceber muita diferença, não. E depois disso, depois da mensagem de muito prazer, eu separo por vírgula fora das aspas para colocar uma variável. No caso, a variável nome. Só colocar o nome do nome aqui, entendeu? Vou colocar nome, que é o nome da variável. E aí vai aparecer simplesmente muito prazer, vírgula, espaço e o que está guardado na variável, que é Javerson. E se depois eu quiser colocar uma exclamação, aí eu coloco uma vírgula depois da variável e coloco o texto exclamação. Reparem que esse espaço que eu estou dando aqui, ó, é só para organizar. Não vai aparecer no texto. O espaço que aparece no texto é o espaço que está entre aspas. Ó. Então essa exclamação vai ficar colada no nome. Beleza? Deu para entender certinho? Digita aí. Não deixe de digitar, senão você não vai entender. Não tem problema errar. É errando que você aprende. A gente pode usar os outros tipos de variáveis, as outras variáveis. Vamos ver alguns exemplos usando as outras variáveis, usando inteiro, usando letra. Vamos fazer esse exemplo aqui, mas primeiro vamos salvar este exercício aqui. Esse aqui vamos colocar o exercício saudações. Sem acento para ficar tudo no padrão. Agora vamos criar um outro exercício. Agora a gente vai usar uma variável do tipo inteiro, vai ser um número. E adivinha o nome que eu vou dar? Não vai ser número, vai ser N1. N1 significa o número 1. O número 1 vai receber o valor 7. Como é um número inteiro, não pode ter ponto, é só um número mesmo. Depois eu vou criar um outro número, só que vai ser do tipo real. Vou chamar de N2. E esse N2 vai receber o valor 7.5, porque é um valor real, com ponto, como se fosse a vírgula. E depois eu vou escrever na tela esses dois valores. Ó. Escreva 7, escreva, não é 7 não, perdão. O conteúdo da variável é N1, que no caso é o 7, e o conteúdo da variável é N2. Se eu der play agora, o que vai aparecer na tela? Você sabe? Vai aparecer o número 7 do lado do número 7.5. Ou seja, apareceu 7 e 7.5. Eu não quero que apareça isso, eu quero que dê para identificar que são duas coisas. Então falta eu pular de linha, né? Lembra como é que pula de linha? Pronto, aí sim. Ok. Escrevi o 7, pulei de linha e escrevi o 7.5. Além disso, eu quero que apareça um textinho depois. Ó. 7 é um número inteiro. Então vamos pôr 7 é o conteúdo dessa variável. Aí eu ponho uma vírgula e coloco. É um número inteiro. Só que se eu pôr assim vai ficar tudo colado. Ó. Aí eu tenho que pôr um espaço antes do é. 7, espaço, é o número inteiro. Pronto. Pulo de linha, eu posso pular de linha aqui também, se você quiser. Eu prefiro às vezes fazer assim para ficar mais fácil de entender. E coloco no outro escreva, depois da variável, vírgula, abre aspas, escreva o texto.
é um número real, né? Mas tem que ter um espaço aqui, ó. Pronto. Show de bola. E ponto final, né, gente? Tem que ter o ponto final. Se você colocar o barra N no texto, coloca depois o ponto final. Senão ele vai pular de linha e escrever o ponto final embaixo, hein? Entendeu o que eu quero dizer? Se eu colocar o barra N aqui, ó, ele pula de linha e depois escreve o ponto final. Ó. Tá vendo? Dá pra ver aí? Dá, né? Então cuidado com isso, hein? Beleza? É uma boa prática a gente declarar as variáveis de tipos diferentes em linhas diferentes, tá? Para ficar organizado. Vamos fazer esse aqui com letras. Então primeiro eu vou salvar esse aqui. Esse aqui vai ser o exercício 13, usando outros tipos de variáveis. Usando outros tipos de variáveis. Então agora vamos criar uma mensagem com cadeia e caractere. Então vamos fazer tudo de novo. Ó. Cadeia. Vai ser uma mensagem. Ela vai receber Olá Mundo. Beleza. E depois eu vou criar um caractere. Eu chamei de L, ficou meio feio. O nome não precisa ter uma letra, né? O nome pode ter mais de uma letra. O conteúdo do caractere tem que ter só uma letra. Eu vou chamar ele de letra. E vai receber a letra A, entre aspas, simples, que é um caractere. Depois tá, vou escrever cada um para vocês verem. Ó. Escreva MSG, pula linha. Então, para pular a linha, dele escrever. Inclusive eu falei que é um caractere, né? Então você pode pôr barra N desse jeito se você quiser. E depois escreva letra. Né? Eu falei que o barra N pode ser um caractere, então você pode colocar entre aspas simples ele. Desse jeito ele vai escrever Olá Mundo. Olha que interessante, gente. Uma coisa que eu não sabia. Ele não identifica que o barra N é um caractere. É um pular linha. Então depois eu vou ter que corrigir esse slide aqui. Ó. Aqui tá errado, tá? Eu não sei o que significa isso aqui, depois eu tenho que pesquisar. Isso aqui dá a testar as coisas ao vivo, né? Então, pôr aspas duplas aqui para ele entender que é um comando de pular a linha. Olá, mundo, pulou a linha e colocou o valor da letra que é A. Muito bem. Mas vamos colocar agora um textinho, misturando tudo, para a gente praticar. Então, eu quero que a mensagem Olá, mundo fique dentro de parênteses. Como que eu faço? Então, primeiro eu crio um parênteses, apenas o parênteses de abertura, e separo por vírgula. Olha o que vai acontecer. Ele colocou um parênteses e depois o conteúdo da mensagem, o conteúdo da variável. Depois do conteúdo da variável, eu ponho vírgula e coloco o outro parênteses aqui, ó, dentro de aspas, tá? Olha que legal. Então ele coloca um parênteses, a mensagem, e depois outro parênteses. Desse jeito, ó. E depois eu posso escrever qualquer coisa. Ó. É uma cadeia de caracteres. Eu posso até aproveitar essas aspas aqui. É uma cadeia. Vou pôr só uma cadeia. Senão eu vou ter que diminuir a letra. E a letra? A letra é o quê? É um caractere. Vai ser a mesma coisa com a letra. Ó. Põe parênteses, fecha aspas, separa. Depois você põe outro parênteses dentro de aspas. E põe assim, é o quê? Um caractere. É um caractere. Beleza. Olha que bonitinho. Salvar com. Esse aqui vai ser o exercício 14. Usando os tipos de variáveis 2. Muito bem. E claro, usando o tipo lógico. Vamos fazer um exercício usando o tipo lógico. Então vamos apagar tudo. Vou escrever a variável do tipo lógico, vou chamar de resposta. E simplesmente eu vou dar o valor verdadeiro, para ficar mais fácil de entender agora.
Esqueci de colocar o símbolo de igual. Resposta recebe verdadeiro. E depois eu simplesmente vou escrever, mandar o computador escrever na tela o quê? O valor da resposta. Então ele vai escrever verdadeiro. Verdadeiro. E se eu quiser que tenha um textinho antes, eu coloco um textinho aqui, separo por vírgula, posso pôr assim. Sua resposta é... Que é feio, sua resposta é verdadeiro, né? Deve ser verdadeira. Então vamos pôr assim. O valor da sua resposta é verdadeira. Não. O valor também é verdadeiro. O valor da sua resposta é verdadeiro. Aí tudo bem. Espaço aqui, senão fica tudo colado. O valor da sua resposta é verdadeiro. Sendo que verdadeiro é o conteúdo dessa variável, tá? Se eu colocasse assim também, ó, 2 igual a 2, vou pôr um parênteses aqui para vocês não estranharem menos. Isso aqui é uma comparação, também recebe um valor de verdadeiro ou falso. Se eu pôr 2 igual a 3, fica falso, ó, porque 2 não é igual a 3. Entendeu? Por enquanto vamos deixar verdadeiro. Pode pôr falso também, se vocês preferirem. Digitem aí, gente. Não fica só me olhando digitar. Senão vocês não entendem. Esse é o usando as variáveis 3. Show de bola. Muito bem, estamos chegando no final da aula. Agora nós vamos falar de uma coisa que são constantes. Se você entendeu tudo de variável até agora, entender constante é muito fácil, porque constantes são variáveis que não variam. Faz todo sentido, né? É uma coisa constante. Para você fazer uma constante, é só você colocar a palavra const, de constante, antes do negócio que você faz com a variável. E para que você usa isso? É para quando você não tem que variar o valor do negócio, da variável, entendeu? Tem situações em que você não precisa variar. Por exemplo, se eu estiver usando um programa de astronomia, né, para simulação do sistema solar, e eu quero colocar um texto que fala qual é a cor do planeta Terra. Então, essa cor do planeta Terra não vai mudar, vai ser sempre azul, até onde a gente sabe, né? Sei lá. Então não faz sentido ela ser uma variável. Faz sentido ela ser uma constante. Você escreve const, coloca o tipo igual uma variável. O tipo agora vai ser cadeia, porque vai ser só o nome da cor. Não vai ser a cor de verdade, né? E uma coisa que eu vou falar depois é que o nome da constante é bom que seja maiúsculo para diferenciar variável de constante durante o programa. Quando você bater o olho e ver que está em maiúsculo, você já pode saber que vai ser uma constante. É só para isso, é uma boa prática. Não é obrigatório, não. Se é tudo maiúsculo aqui, ó. E a cor do planeta Terra vai ser azul. Repare que eu usei underline aqui para separar, não pode ter espaço, tá? Senão dá errado. As mesmas regras que valem para variável valem para constantes. Então a única diferença é que tem que escrever const aqui no começo. E depois você pode usar esse valor dessa variável, dessa constante. Então aqui, ó, o nome da constante é cor terra, tudo maiúsculo. Se vocês quiserem escrever azul na tela, eu posso. Simples assim. Vou salvar como isso aqui como constante. Exercício constante. Sempre faça exercício. Constante. Muito bem. Essa é a diferença de constante e variável. Se você tentar variar a constante, não vai dar certo. Então repara, se eu tentar dar outra cor aqui para a Terra, falando cor, Terra, recebe vermelho. Não vai dar certo. Por quê? A constante não pode variar. A cor Terra é uma constante. Portanto, não pode ter o seu valor alterado após a inicialização. Quando você der play aqui, ele vai executar uma linha de cada vez. Então, primeiro ele vai dar a cor azul para a Terra, e depois, quando ele tentar dar a cor vermelho para a Terra,
não vai aceitar, porque a cor da Terra é uma constante. Você não pode variar o conteúdo de uma constante. Entendeu? Observações, então, como eu já disse, faça as constantes com letras maiúsculas, o nome delas, o nome, tá? Não o tipo nem nada do resto, é o nome. E constantes e variáveis, tentem escrevê-las no começo da função. Ó. Quando começou a função, a primeira coisa que eu faço é criar as variáveis. Ó. Porque isso vai facilitar na organização do seu código. Beleza? Deixa o like, ativa o sininho, pode comentar o que você não entendeu, o que você achou ruim, pode me elogiar também, eu gosto. E acompanhe a playlist, assista aos outros vídeos se você não assistiu. Não adianta pular vídeos, isso não é bom. E até a próxima aula.